E sem mais delongas, né, eu quero te agradecer, Carlos, por você estar aqui comigo. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, uma pessoa cheia de projetos, né? Estava falando para o pessoal no início, você é mentor, escritor, palestrante, executivo, com mais de 20 anos de experiência, formado nos Estados Unidos, com mestrado em gestão regional, professor, facilitador, docente do Hagai Internacional, né, da aula lá em Maui, no Havaí, onde eu tive a oportunidade de estar no ano de 2017. Então, e o Carlos a disciplina que ele ministra no Hagai Internacional é justamente Next Generation. Então, sem mais delongas, Carlos, se você quiser fazer alguma outra apresentação pessoal, fique à vontade. Se não, queria que você pudesse, claro, né, dar um oi para o pessoal, chegar calmamente, né, e já iniciar falando sobre esse assunto, liderança e Next Generation. O que é que a gente precisa, perfeito, afinal, saber? Perfeito, perfeito. Primeiro, quero agradecer ao convite, quero agradecer a todos aqueles que perseveraram, né, aí na noite, tá? Porque eu sei que acontecem esses problemas técnicos. Mas passamos por cima disso, né? E a gente tem ajuda aqui em casa, inclusive da nova geração. Quando a coisa fica muito ruim, a gente já pede ajuda para os universitários aqui. Mas para mim é uma honra, e o que eu queria, né, trazer já de bate-pronto, assim, a apresentação breve você já fez, e literalmente o objetivo maior é o assunto, né, e não digamos assim, a minha carreira. Durante os últimos, digamos assim, por mais de 15 para 18 anos, a gente, junto com a minha esposa, a gente sempre trabalhou com jovens e adolescentes, quer seja na igreja, né, e também em projetos sociais. Então, a gente tem uma caminhada com essa nova geração já de longa data. E temos 2 filhos, né, os quais a gente também precisa lembrar que a nossa conexão com a próxima geração, ela começa muito próximo, né, ela começa em casa. Nós temos um filho de 20, né, hoje, e um de 13. Então, a gente está trabalhando, né, no desenvolvimento e tentando contribuir, fazendo o nosso melhor, né, como eu sei que todos os pais, né, tentam fazê-lo. Mas eu trouxe aqui uma reflexão, talvez assim, eu preparei um caminho, tá, e eu peço que você, Silvia, entre nele, né, fazendo perguntas ou colocações à medida que a coisa vai desenrolando, tá? Porque eu pensei em compartilhar com o pessoal, né, que está nos ouvindo, literalmente aquilo que a gente vem discutindo no Instituto Hagai, lá em Maui, né? Inclusive, eu fui um dos sortudos que conseguiu voltar antes da pandemia, né? Porque eu estava lá dando a aula e eu voltei dia 11 de fevereiro. E logo depois disso, né? Começou a dar esses problemas todos aí, né? Essa situação tão adversa e tão difícil. E colegas meus que estavam lá dando a aula na sequência, já que são 30 dias, né, eles já tiveram bastante problemas, demoraram muito mais tempo para chegar em casa, e alguns tiveram que ficar 3 meses nos Estados Unidos. Olha só que loucura. Né? Peter e só agora... Semana passada, por causa dos aeroportos fechados e assim por diante. Mas vamos lá. Eu pensei em trazer primeiro um pouquinho de números, tá? Porque eu acho que números fazem parte da gente reconhecer que público é esse, que é essa Next Generation, né? Que é essa nova geração. E isso para mim sempre é empolgante, porque é um universo de pessoas a serem ajudadas, trabalhadas, enfim, desenvolvidas. E como esse é o nosso ramo, né, Silvia? Nós estamos dentro disso, então vamos lá. Eu peguei aqui uns números bem fresquinhos da seguinte forma, tá? Nós estamos falando que no planeta, né, 7,8 bilhões de pessoas. É esse o número aproximado que tem. Desses 2,5 bilhões se consideram cristãos, ou seja, 32%. Essa é a realidade, né, que nós temos acesso às informações por diversas fontes, mas o Hagai, inclusive, trabalha em cima disso. E no mundo, 2 de cada 3 cristãos, né, pertencem ou para a África, ou na Ásia, ou na América Latina. Isso também talvez seja novidade para muitos, né? Mas são esses continentes aí que têm a grande quantidade dos cristãos no mundo, né? E aí eu vou além. Na África,
50% da população, ou seja, 1,3 bilhões, mas 50% desses tem menos de 19 anos. Olha que público, isso é muito público, nós estamos falando de jovens, né? Na Ásia, dos 4,6 bilhões de pessoas, 32% são menos de 19 anos, ou seja, muito jovens. E na América Latina, né? Aí eu peguei e tentei filtrar para não encher todo mundo com números, mas eu peguei os dados do Brasil que eu tenho, né? Nós estamos falando em 8,4 milhões, né? De pessoas ou de jovens que têm menos de 19 anos. Só no Brasil nós estamos falando de um universo de 8,4 milhões de pessoas. Tá? Então representa um número muito relevante. E esse tema, eu sei que ele vem sendo discutido de diversas formas. Como é que a gente desenvolve essa nova geração? Como é que a gente se conecta com essa nova geração? Como é que a gente conversa com ela? Como é que a gente se relaciona? Né? E qual as grandes diferenças? Né? Nunca se teve tanto acesso à informação, ao mesmo tempo nunca se teve uma geração com tantas incertezas, inseguranças e medos. Eu acho que talvez até seja justamente pelo excesso de informação. Mas eu queria tratar, né, de um outro dado que para mim é muito relevante, e a importância, né, do que eu quero falar a partir de agora, é justamente por que é tão importante esse público jovem e a gente tem que dar tanto valor e levar muito a termos, independente se é na igreja, já que nós estamos aqui como Haggai, né? Mas a sociedade como um todo, ou ela foca na geração que está aí, ou nós vamos ter índices bem ruins, né? E isso a gente não pode empurrar para outra geração. Nós temos que abraçar isso. 41 mil pessoas morrem diariamente no mundo sem ter conhecido Jesus Cristo. Esse dado, para mim, foi assim o fator mais chave que a gente ouviu nessa última sessão do Haggai, e mostra a importância da gente correr atrás, né? Mas eu estou falando assim no desenvolvimento do ser integral, né? Nós não queremos só falar do Evangelho, mas obviamente que é a essência, mas como a gente está cuidando dessa próxima geração. E 30% desses 41 mil que morrem são jovens com menos de 29 anos. Ou seja, vai aí, né, uma grande leva. Bom, isso posto, eu gosto muito de algumas frases, tá, Silvia? E aí eu quero já te colocar isso também para reflexão e de todos aqueles que estão ouvindo. O que eu tenho ouvido, e talvez você tenha ouvido também, é que temos muitos conflitos geracionais, né? E eu tenho aqui várias coisas que eu quero compartilhar, mas isso não é algo novo, né? Eu tenho aqui uma frase do século IV que Platão escreve o seguinte: o que está acontecendo com os nossos jovens? Eles desrespeitam os mais velhos, desobedecem seus pais, ignoram a lei, fazem algazarras nas ruas, estão sempre inflados com sentimentos e emoções equivocadas ou erradas. Eles têm uma moral em declínio. O que será deles no futuro? Parece que essa frase está mais atual do que nunca e foi escrita no século IV, né? E eu fico, digamos, quando alguém fala lá, nossa, eu não consigo falar com essa geração. Quantos gerentes, quantos gestores parece que não conseguem se conectar dentro das organizações com isso? Na igreja, isso parece que é sempre um eterno dilema, né? De como há uma dificuldade. Ela sempre existiu, ela não é algo novo, né? Mas nós precisamos aprender e principalmente precisamos trabalhar com isso. Bom, eu vou pegar outra frase, né? Reverendo Thomas Chalmers, lá em 1819, escreveu o seguinte: aquele que faz o trabalho não é tão produtivo como aquele que multiplica os trabalhadores. Então, talvez o nosso grande mote, a nossa grande arma é como é que a gente multiplica, de fato, né, o nosso relacionamento, as lideranças dentro das gerações e intergerações, né? Eu coloquei aqui as terminologias, tá? E, por favor, me interrompa quando você tiver interesse, tá?
Eu acho que é bem conhecido, né? E eu não quero, depois disso eu quero entrar em perguntas e respostas mesmo, mas assim, os seniors, né, de 1927 a 1945, tá? Esse aí, quem nasceu nessa faixa etária aí é considerado os seniors, os baby boomers, né, de 1946 a 1964, né? Isso. A geração X, que essa nós fazemos parte, né? Que é de 1965 a 1982. Aí entra os millennials, né, a geração Y, qualquer um dos dois conta na mesma época, a partir de 1982. E estamos aí na geração Z e até, né, alguns chamam já dos screenagers, não são nem mais teenagers, né, eles são os screenagers porque são vidrados em telas, eles já nascem com a tela na mão. Hoje você dá um celular, a primeira coisa que a criança vai fazer, não interessa quase a idade, ela vai tentar mover a tela para o lado. Ela não está acostumada com o celular onde a tela não passa de uma imagem para outra, né? E assim vai. Então, essa é um pequeno roteiro, mas nós chegamos nisso e que bom, a aceleração, né, de conteúdo, informação, acesso à tecnologia. Mas será que a gente soube passar também o conhecimento, de fato, a sabedoria nessa mesma velocidade? Eu acho que ali está o grande X da questão. E isso vale para dentro e fora da igreja. Tanto é verdade, eu coloquei aqui no início do ano, eu fiz uma pesquisa com aproximadamente 100 e poucos jovens aqui da nossa região. E aí, obviamente, eles todos eram vinculados à igreja, né? E a gente perguntou, né, uma das perguntas que eu fiz, tá, mas que tipo de assunto vocês querem que seja tratado dentro das igrejas, ou dentro dos grupos de jovens, dentro dos grupos relacionais que existem? E 2 assuntos se destacaram. Eu estou falando de um universo de 100 jovens, tá? Um era, precisamos entender ou conhecer mais a Bíblia, ou seja, conhecimento bíblico foi um. E o segundo, aquilo que me chamou talvez mais atenção ainda, tratar melhor ou mais o relacionamento familiar. Ou seja, aquele conflito geracional está dentro das casas, ele não está nas organizações, na igreja, na sociedade, ele está dentro de casa. Tá tudo bem, a gente entende que tem desestruturação familiar, tem uma série de questões, né? Mas se eu tivesse que pontuar algumas coisas, uma delas é isso que eu estou falando aqui, tal qual nessa experiência do Haggai deste ano, falando com 60 líderes de 30 e poucos países diferentes, adivinha, só muda o endereço. Só muda o endereço. Não importa se está na Ásia, nos Estados Unidos, no Cazaquistão, né, no Uruguai, é tudo, olha assim, ó, pouquíssima coisa muda. Né? Qual é o dilema, então? Onde é que a geração ela oscila nos seus pensamentos, ela tem relacionamentos superficiais, os valores são tipo copia e cola, quer dizer, eles grudam naquilo que funciona e logo se cansam, né? Estilos de vida bastante ecléticos, são focados em tecnologia, então se você quer hoje alcançar essa geração sem falar em tecnologia ou sem usá-la, provavelmente você vai perder 80% dessa geração, né? Então como é que se conecta, né? Como é que se trabalha, né, com isso? Né? A colocação, talvez o pensamento para dar uma pausa para você refletir é o seguinte, e para todos que estão ouvindo. A gente às vezes fala desse distanciamento, mas talvez a nossa geração em específico, e eu falo por mim como geração X, né, que os nossos filhos, inclusive, eles estão aí já no mercado de trabalho, muitos, né, porque eu até nem sabia, mas aí a gente começa a pesquisar e vai se aprofundando, a maior quantidade, no Brasil inclusive, mas isso é no mundo, que está no mercado de trabalho, está na faixa dos 20 até os 32 anos de idade. Esses são os que mais estão trabalhando hoje. Então, assim, é justamente a geração que está saindo, né, digamos assim, de ser jovem, assumindo responsabilidades, mas eles não querem mais viver para o trabalho como a nossa geração sempre quis. Eles querem ter experiências totalmente diferentes, porque eles querem viver para ter prazer, para conquistar coisas, mas assim,
a casa própria não é mais o sonho de consumo, né? Talvez o que a gente não pode deixar de instigar é que tenham o desejo de ter, né, o projeto família, né? Mas fora isso, eles estão muito bem servidos de outras ideias. E eu até pergunto, será que eles estão tão errados assim? E isso vale, de novo, para qualquer área, né? Então, é a primeira reflexão, né, que eu dei o start aí, e eu queria talvez colocar até para você fazer a tua reflexão com base no que eu já falei. Se eu estou muito fora, tu já me corrige, tá? Capaz, bem capaz. O especialista aqui é você. Mas antes de fazer uma observação, eu quero só agradecer a quem está chegando aí, pessoal. Enquanto o Carlos estava falando, muitas pessoas foram chegando, a Edilamar, por exemplo, a Flavinha, o Magno, que me mandou um oi. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Mandem coraçõezinhos aqui para que o Instagram reconheça a relevância dessa nossa live e mande mais pessoas para cá para participar com a gente. Ou se você conhece alguém aí, ó, que trabalha, né, com nova geração, professores, líderes, pessoas que, enfim, podem se beneficiar com esse conhecimento, manda aqui no direct o convite para essa pessoa vir para cá participar com a gente. E não esqueçam de fazer perguntas, né? O Carlos tem essa experiência com Next Generation e não apenas, né, as futuras gerações, mas também até a atual, né? Essa coisa de trabalhar com teenagers. Então, não deixem de fazer perguntas. Nós temos um público aqui que é cristão, que é de igreja, afinal de contas, o Haggai Internacional é uma instituição cristã, mas nós temos também pessoas que trabalham apenas com liderança, né? E o assunto está interrelacionado. Então, se você tem aí dúvida, questão sobre uma situação ou outra, por favor, fique à vontade e mande aqui para a gente, ou um comentário, né? Se você ouviu algo ou quer fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade. Mas o que eu queria te dizer, enquanto você estava falando, você colocou, né, a questão do acesso que eles têm, eles já nascem, né? Daqui a pouco os nenezinhos já vão nascer com um tabletzinho pendurado no pé, porque é impressionante, né? Eles já nascem conectados de uma tal maneira que eu estava falando antes de você entrar, naquela hora que a gente estava tendo problema técnico, como eu, por exemplo, tenho dificuldades, né, com certos aparatos, com certos dispositivos eletrônicos, o aplicativo não sei das quantas, e atendendo pessoas, eu trabalho na clínica, tenho alguns pacientes jovens, 20 e poucos anos e tal, e aí às vezes a gente vai conversando, ou mesmo com meu filho, né, que tem 23 anos, e a Nora, que tem 21, e a gente vai conversando e vai vendo não, isso aí tem um aplicativo, não sei das quantas, que faz isso aí, mas você não baixou, você não conhece, não? E você fica, não conheço, não. Você chega a ficar um pouco meio fora da realidade, né? Porque, de fato, para eles é o normal, é o novo normal, é o que eles conhecem. Mas eu concordo contigo no seguinte, Carlos, eu acho que eles vêm com esse conhecimento todo, né? Esse acesso ilimitado, que afinal de contas a internet é uma grande biblioteca, né? Mas, diferente da gente, na nossa época, a gente tinha ali a Barça, né? A Imperador, grandes enciclopédias, né? E o conhecimento ali era validado, né? Conhecimento ali, para entrar alguém com conhecimento ali, algum texto, tinha que ter realmente validação. Hoje, na internet, você coloca qualquer assunto, aí você Google, né? Qualquer coisa, vem coisa boa e vem coisa ruim. Vem coisa real e coisa fake, né? Esse já é um ponto muito importante. Eu acho que eles têm um acesso ilimitado, mas nem sempre é um bom acesso. E o segundo aspecto disso é que falta, me parece, às vezes, conectar o conhecimento com a sabedoria. E a conexão, para mim, isso acontece quando você tem um sistema de valores muito bem fundamentados, né? Você pega determinado conhecimento, você acessa seu sistema de valores e você, então, porque daí você vem a sabedoria, você diz, isso aí sim, isso aí não. Então, acho que hoje
você vê muitos jovens perdidos com a falta desse referencial, talvez às vezes até nem passado pela própria família, dentro dos contextos corporativos, não passado muitas vezes também pelos líderes, e eles padecem me parece, desse referencial que a gente tinha antes, né? A gente escutava o conhecimento, a gente escutava a informação, mas aquilo ali, eu me lembro muito, minha mãe me dizia, meu pai me dizia certas coisas, e quando um colega vinha e dizia algo diferente daquilo, eu ia direto no meu sistema de valor e pensava, tá, mas o que é que meu pai diria disso? O que é que minha mãe diria daquilo? E hoje o negócio parece que está meio frouxo. Claro que não é em todas as realidades. Não sei se tu concorda, se faz sentido isso para ti. Não, não só faz sentido, como eu diria que esse é de fato um dos desafios. Mas a pergunta, eu acho que eu gostaria, inclusive, de instituir. Onde é que foi criado esse gap, né? Uhum. Por exemplo, se a gente só falar em imposição de limites, né? Eu lembro como é que era comigo. Quer dizer, eu antes de jogar, ou antes de fazer, ou antes de sair, eu tinha que cumprir os meus rituais, que era... Eu lembro uma certa feita que antes de eu ir para um jogo de futebol ou de ficar batendo bola no final de tarde, eu tinha lá a minha área do pomar que eu tinha que capinar, já que a gente era do interior. E isso nunca me machucou ou me magoou, ou assim, ó, eu podia até ir às vezes bufando, mas assim, ó, sinceramente, tinha que ir. E depois tinha liberdade para fazer. Hoje em dia você não vê mais isso, porque hoje você parece que é feio ou é errado você cobrar algo. E isso se transfere automaticamente para o que a gente vê dos estagiários no mundo corporativo. Não, eu sou pago para fazer isso, eu só faço isso. Se eu tiver que fazer algo além disso, já não vai funcionar. Quer dizer, o pessoal está... e aí vem a frase, né, que também é bastante comum, né, no mundo, é muita gente casquinha de ovo, porque não está acostumado a receber um não está acostumado a ter limites, e essa geração ela sofre com isso. Mas a pergunta que eu quero colocar é quem é que é culpado dessa geração ser assim? Somos nós mesmos. Porque talvez os nossos pais eram meio rígidos demais, e aí a gente soltou demais, e agora o troço meio que degringolou para o outro lado, né? Mas eu queria, claro que essa é uma análise talvez assim bastante empírica, com base em experiências, cada um tem as suas. Mas eu vejo claramente que para a gente começar a mudar isso, né, e eu queria entrar para dentro daquilo que eu preparei aqui pensando em como é que a gente muda esse gap, como é que a gente ajusta ou diminui, como é que a gente cria pontes, né, que façam com que a gente possa se comunicar, né, melhor. Eu digo assim, primeiro em casa, cada um tem que ter a sua estratégia. Existe alguma coisa errada em você pedir para os teus filhos, arruma o quarto, lava a louça, né, ensina eles, inclusive se for o caso, a fazer até o próprio lanche ou então almoço, ou sei lá o que, não tem nada de errado com isso. E quando a gente não faz, a gente simplesmente também, essa geração não aprende a fazer, né? Porque muitas das coisas acontecem justamente porque a gente aprendeu fazendo porque tinha, né, que cumprir. Então, assim, o que eu quero, né, colocar com isso dentro de umas ideias que eu montei aqui, né? E que a gente discutiu, volto a dizer, discutimos com líderes do mundo inteiro. Alguns de grandes corporações lá, porque quem vai no Haggai Internacional não é só... aliás, a minoria era pastor. A maioria é do mundo corporativo, porque esse é o objetivo do Haggai, né? E fazer as pessoas voltarem e aplicarem, digamos, as suas estratégias, tanto de evangelismo como de desenvolvimento. Então, o líder, de fato, ele tem que primeiro reconhecer o potencial dessa geração. Porque, vamos combinar, essa geração ela é extremamente criativa. Ela tem a deficiência, ou a limitação de não ser muito perseverante. Isso é verdade, né? Mas pelos fatos que a gente até já abordou, né? Ainda aqui por cima. Mas nós precisamos reconhecer esse potencial. 2, a gente precisa envolvê-los em tarefas simples. Eu trabalho em empresas onde a gente sempre tem estagiários conosco, né? E em todas as empresas onde eu vou, dando ou mentoria ou consultoria, uma das coisas, eu acho que é muito importante a empresa focar no desenvolvimento dessa nova geração, né?
Alguns acham que isso é uma perda de tempo. Outras acham que isso, na verdade, é o quê? Isto é um jeito de você ter mão de obra barata. E aí, quando entra nessa neura, eu já posso dizer que, obviamente, não está com a palavra desenvolvimento como sendo, né, a guia para fazê-lo. Mas tem algumas empresas que têm projetos fantásticos e a gente ajudou a construir alguns. E aí você achata, digamos, essa distância, você diminui essa distância, né? E, obviamente, que investir, né? Chamar a atenção, como algumas empresas... vou dar um exemplo, agora falando de igrejas, tá? Para profissionais, mas também para líderes de ministério. Tem igrejas que até hoje, tem um orçamento para o grupo de mulheres, tem um orçamento para o grupo de homens, mas para as crianças e para os jovens não tem orçamento nenhum, ou zero. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas o que tu quer que eles sempre façam a cantina, façam não sei o quê, para dar um jeito de conseguir pagar as suas contas? Não é que esteja errado, mas vamos combinar. É como se você não valorizasse aquele grupo de crianças. E aí, por que acontece que muitas saem das igrejas, né? Os adolescentes e jovens? É a razão mais crítica. Mas o exemplo mais pragmático, mais vivo que eu tenho, eu tive a oportunidade de participar do conselho de pais, tá, da escola. E foi assim, uma experiência muito rica, né? E aí eu fui convidado para dar palestras numa escola pública em Santa Cruz do Sul, na época. Da primeira série, pais da primeira série até a quinta ou sexta série, tá? O pessoal vinha em peso para as reuniões de pais e para participar. Da sétima a oitava série em diante, tu fazia eventos com pais, teriam o mesmo número de pais, deveria ter, vinha 30%. Se tu fizer do ensino médio, não sei se vem 5% dos pais. E aí tu começa a fazer conexões, né? Quer dizer, à medida que a criança vai chegando numa fase crítica, que seria adolescente e pré-jovem, digamos assim, o pai está cada vez mais distante, a mãe está cada vez mais distante. Quer dizer, existe uma série de coisas que deixam de ser relevantes ou importantes. E aí depois você quer resgatar isso, né? Olha o grau de dificuldade. Pois não? Aí, eu acho que essa sua observação já responde aí a pergunta do Adelmo, né? Ele pergunta primeiro como é que faz para fazer com que o jovem, né, a nova geração, preste atenção ao conselho, à sabedoria dos mais velhos. E aí ele aqui embaixo diz, né, qual o segredo para essa nova geração buscar a orientação? Mas quando você pode responder com outra também resposta, né? Mas eu já penso o seguinte: se essa geração olha para os pais e vê que os próprios pais não estão tendo interesse em buscar alternativa para os filhos, por exemplo, na realidade da escola, né? 5% dos pais do ensino médio se interessam em saber, né, como é que meu filho está indo, como é que não está. Se eles mesmos não fazem isso, como é que o adolescente, o jovem, vai olhar para esse pai e vai buscar referencial nesse pai, ou até mesmo vai entender, né, a importância de buscar essa orientação num professor, num sei lá o que. Eu acho que só por um milagre mesmo, né? Não sei se você tem outra opinião. Não. Na verdade, assim, ó, tu vai de novo, vai fazendo mais pesquisa, mas eu falei com vários pais, tá, mas por que vocês não participam, né, nesses eventos da escola, apesar de ser ensino médio? Ah, mas o meu filho nem quer que eu vá. Tá, então assim, aí já começa, quer dizer que tu só faz, até um certo ponto, tu obriga o filho a fazer o que você quer. Aí depois tu faz o que ele quer, isso, inverte os papéis. E, na verdade, se esquece do prazer da caminhada, né, do processo de relacionamento. Lógico que você não vai querer que você tenha o mesmo, ande de mãozinha dada para entrar na escola com o teu filho adolescente, tá? Aí eu entendo. Mas daí a não participar de quase nada do que ele faz, esse é um dos grandes dilemas, né? Verdade. E isso eu não sei se você também concorda comigo, mas eu vejo acontecer no mundo corporativo, às vezes essa falta, porque isso que você traz é muito importante, né? A base da sociedade ainda é, pelo menos, né, a família. A gente nasce numa família, ninguém nasce ainda em chocadeira, né? Tomara que nunca nasça, mas não existe ainda, né, um aparelho para chocar a gente.
Então, a gente nasce nessa estrutura básica, que é a estrutura familiar. Sendo assim, a família, ela é... Uma vez eu escutei esqueci o nome dele agora, mas enfim, é um teólogo muito importante da minha geração, da nossa geração, dizer, né, que a família é como se fosse o aquário, o primeiro aquário onde o peixinho vive as primeiras experiências para depois ele ir para um aquário maior, né? E o que eu vejo às vezes é que essa família tem estado tão fragilizada nos últimos anos aí, até por conta da relativização de valores, etc., que o jovem, às vezes, ele vai encontrar esse lugar de apoio, esse ponto, né, de sabedoria, que nem o Adelmo pergunta ali, num gestor, num técnico num coach de esportes, né? Ele vai encontrar num mentor de vida. E muitas vezes não no pai, na mãe, no tio, no avô, na avó. Não sei se faz sentido isso para ti também, mas eu tenho visto bastante. Empresas que têm êxito nessa transição, tipo assim, aproveitando que essa geração Z, né, tem de bom, e os millennials, inclusive, é aquela que consegue quebrar e aproximar, digamos assim, esses dois mundos. Né? A geração que tem de 40, 50 para cima, porque esses têm maturidade e experiência, porque tem coisas que não adianta, um app não vai resolver. Né? Nenhum aplicativo vai resolver. E esse talvez seja, a geração acha que tudo se resolve com a tecnologia, mas na verdade não. Mas por outro lado, a geração mais antiga também acha que tudo se resolve com uma boa conversa, rosto, face to face. O que também não é verdade, a pandemia mostrou isso, né? Que a gente nunca fez tanta coisa por aplicativo que nem agora. Né? E eu estava aqui, de novo, olhando o histórico, né, bem interessante de jovens que mudaram o mundo. Né? Por exemplo, se tu pegar lá casos conhecidos, a Microsoft, o Bill Gates, quando começou com a Microsoft, tinha 20 anos. Né? O Steve Jobs, quando começou com a Apple, ele tinha 25. Tá? Já estava um pouquinho mais, mas ainda assim estava dentro de uma geração muito jovem. O Facebook, né, o Mark Zuckerberg, tinha 19 quando ele começou com o Facebook. E o que o Facebook é? São só quase 3 bilhões de pessoas conectadas. O Airbnb, que é algo que a gente usava bastante, né, agora talvez não tanto, mas usávamos. Né? O Brian Chesky, esse fundou quando ele tinha 27. E aí o Spotify, que é de música, número 1 do mundo, são 70 milhões de clientes pagantes. O Daniel Ek tinha 18 quando ele lançou essa ideia. Onde é que eu quero chegar? Mas todos os adolescentes e jovens vão inventar coisas fantásticas? Não, não é isso. Mas o potencial de fazer muito mais do que estão talvez fazendo, com certeza está ali. Só que aí precisa casar um pouco com a sabedoria que você falou, de conduzir, de chegar mais próximo, de trazer um mentor. Nas empresas que conseguem fazer isso, tem empresas, eu já participei, né? Eu inclusive criei, numa das empresas que eu tive a oportunidade de passar uma temporada mais longa, né? Não como consultor, como diretor, a gente trabalhava com mentorias. Porque assim, ó, eu quero que o meu gerente de vendas, de fato, ajude aquele vendedor iniciante, que tem lá seus 22, 23 anos, porque eu vejo um potencial nele, né? Ele não tem aquela, digamos, não tem aquela sabedoria, nem o tino de comunicação. Em compensação, se ele tiver que fazer algo bem maluco, ele vai lá e faz. Se ele tiver que desbravar algo novo, e se ele tiver que usar uma tecnologia nova, ele não vai se apertar para fazer. Então, assim, nós temos que casar esses dois universos. Né? Eu coloquei aqui, Silvia, quatro situações que talvez sejam assim, quase como dicas, mas são os desafios. Né? Eu nem sei quanto tempo nós temos aqui, mas eu só não quero correr o risco. 10 minutinhos mais 10 minutos? Para a live cair, né? Mais ou menos. Mas a gente precisa finalizar, se despedir. Não, então me dá só tempo de falar essas quatro, porque eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando levem isso a termos, tá? Como sugestão. O primeiro, eu já havia falado, é o seguinte: quer realmente se dar bem com essa geração e fazer dela
digamos assim, algo mais produtivo ainda, porque alguns já são, mas muitos não são, e estão justamente com esses medos e inseguranças, e é aí que a gente entra, primeiro, reconhecer o seu potencial, e não somente o resultado que eles podem gerar, mas é pensar neles de uma perspectiva diferente. Legal. Pode ser que muitos não vão ser os Mark Zuckerberg, não vão ser os Bill Gates, não, mas eles podem ser bem mais do que hoje. Eu estava estarrecido num projeto que a gente participa nas escolas da região aqui, onde a gente fez uma campanha de uma promoção com cartas, né? Escreve uma carta para Deus, é o projeto Escola da Vida, já deve ter ouvido falar, né? E nesse projeto a gente pede para os alunos escreverem uma carta, né? E de 120 ou 130 cartas que a gente recebeu numa certa escola, quase 30, 27, se não me engano, são adolescentes de menos de 15 anos que já tinham tentado suicídio. Olha que absurdo. Isso é estarrecedor. Então, como é que a gente trabalha? Tem que reconhecer o potencial deles. Claro que vem de problemas de família, uma série de coisas, mas tem que reconhecer o potencial. 2, investir no seu desenvolvimento. Aí entra bem o que você falou. Mentoria, coaching. Nas igrejas estamos falando em discipulado, mas faz valer a pena o acompanhar ou investir, troca de ideias e principalmente investir em conhecimentos. E isso não é difícil fazer. Só que isso requer uma coisa desta geração que somos nós. Isso requer um pouquinho de dedicação de tempo. Coisa que às vezes a gente não está acostumado a dar. 3, saber que precisamos dessa geração, porque se não tiver essa geração, nós não vamos ter a próxima, ou nós vamos ter uma próxima pior ainda. Então, assim, não existe negócio futuro sem juventude hoje. Eu achei bárbaro, essa frase é minha, tá? Né? Eu pensei assim, não existe negócio... Que bom! Eu adorei, tá? Não existe negócio futuro sem juventude hoje, e nós precisamos estancar esse distanciamento que está matando essa geração. Não existe vida empresarial, eclesiástica, familiar sem uma juventude forte. Né? Então a gente saber que a gente precisa deles, não é assim algo que eu escolho ou não fazer, eu preciso investir. E por último, a responsabilidade de desenvolver eu não posso delegar para ninguém, não posso delegar para a escola, não posso, eu tenho que delegar para mim mesmo. Para início de conversa, os meus filhos é responsabilidade minha. Em segundo, eu não posso dizer que a escola tem que fazer algo que eu não estou disposto a fazer. E dentro das empresas, um gerente não pode dizer, o RH que faça. Não. Se você quer uma equipe melhor, então invista nessa que está chegando aí. E aí a gente sempre fala, mas eu quero alguém sem vícios, mas eu não... e ao mesmo tempo eu não quero gastar muito tempo. Gente, quanto tempo leva para desenvolver uma pessoa? Eu estou com 46 anos, vou fazer 47 e vou ser bem sincero. Eu ainda estou me desenvolvendo, então assim, tem muita coisa para fazer. Então eu acho que a gente precisa realmente caminhar pelo menos um tempo com aqueles que a gente pode. Investir, né, e realmente fazer isso propositalmente. E a frase de encerramento minha eu saí do Havaí, já que nós estamos falando de Haggai, eu saí do Havaí com uma frase martelando a cabeça. Nós fomos chamados, agora como cristãos, chamados para ser os famosos trend benders, ou seja, aqueles que vão mudar a curva, vão mudar as tendências. E essa frase para mim é muito forte. E não tem como fazer isso se eu esquecer da geração que está aí. Eu preciso investir nela porque o meu filho de 13 anos, se eu não investir nele agora, daqui a 3, 4, talvez ele vai ouvir qualquer pessoa e não a mim. E os valores, bem como você falou, os valores sustentam isso. Né? Dentro da empresa, dentro da igreja, dentro da escola. Então eu desafio toda a geração X, né? Toda a geração mais experiente, vamos colocar assim, a investir nessa geração nova, porque vale a pena. Eu tenho tido resultados, eu tenho certeza que você também, mas para aqueles que ainda estão pensando se vale, eu garanto que vale a pena e que, quiçá, né, a gente colha muitos frutos aí de famílias restauradas, enfim, de novos modelos e também de... essa geração, por mais que ela seja limitada em algumas coisas, são as que mais fazem as startups que nós temos tanto à disposição hoje. Então, eles têm um potencial que precisa ser estimulado e não abafado. Muito bom. Ó, parabéns, fantástico. Eu não tenho nem palavras para dizer, né? Concordo demais contigo. Só um adendo, quando você falava ali, né, que a igreja
o chamado da igreja, né, para também fazer mentoria. Você falou do discipulado, né? O discipulado é muito importante e cultivar a espiritualidade, eu acho, do jovem também, porque eu acho que o jovem de hoje, às vezes, vê Deus também de uma maneira diferente, né? E eu acho que é importante nós cultivarmos a espiritualidade deles. Mas eu me lembrei do meu trabalho, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado na teologia. E o meu trabalho de conclusão foi: é possível nós fazermos uma ponte entre o aconselhamento pastoral e o coaching, por exemplo. Eu usei o coaching porque o aconselhamento pastoral e a psicologia já existe. O aconselhamento pastoral é baseado nos princípios psicológicos, né, de Carl Rogers, etc. Mas e o coaching, por exemplo? Ou poderia ser a mentoria, né? Será que as igrejas não têm também essa função? E como você muito bem colocou, a gente não tem que disponibilizar um tempo, né, para ajudar esse jovem que vem, né, para a igreja também a se desenvolver enquanto ser humano, né? Ajudar ele nas potencialidades dele, que nem você falou. Imagina, eu fico pensando, a gente às vezes olha muito para a nossa própria realidade, né? Hoje, meu filho, por exemplo, o teu filho, se precisar de um psicólogo, de um coach, a gente vai lá, investe, ele faz o que for preciso para ele se desenvolver. Mas quantas comunidades, né, estão aí, as pessoas estão inseridas em comunidades mais pobres e que daqui a pouco vai ser a igreja, vai ser ali que ele vai encontrar, ou pelo menos deveria, a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Eu me lembro na minha juventude, uma época que a minha igreja oportunizou, por exemplo, aula de inglês, né, gratuita para a comunidade. Então, coisas assim que realmente oportunizem o jovem a se conhecer mais, a colocar o seu potencial, né, para fora, para explodir as caixas e fazer novas startups e aplicativos e tudo que, de fato, nós vamos precisar no futuro, né? Um futuro bem próximo, inclusive. A Helenice a igreja... A Helenice estava ali dizendo excelente, a Caira Esteca dizendo parabéns, o Adelmo, excelentes colocações, grande ensinamento, parabéns, doutora Silvia, professor Carlos, fantástico os tópicos abordados. Pode falar, Carlos. Não, eu ia dizer, a igreja, ela muitas vezes foi colocada, ela é só o hospital, né? Ela serve como um hospital das pessoas, mas ela é muito mais, ela é um que constrói o ser humano. As melhores faculdades do mundo nasceram dentro da igreja. Então, assim, eu acho que a igreja ela tem um papel ministerial e social muito além dos cultos. E a pandemia até provocou para a gente mexer nisso, né? Porque a gente não pode se concentrar. O parênteses que eu faço tem igrejas que acham, e agora, sem os cultos, como é que vai fazer? Bom, se a igreja era só o culto de domingo, então ela já não estava cumprindo a sua função. Então, eu acho que realmente a gente precisa investir, né? Investir muito. E tem muitos profissionais que têm a capacitação em mentoria, em coaching, enfim, na psicologia, né? Aliás, eu quero te dar os parabéns, porque aqui na nossa cidade, se tu falar em coaching com psicólogo, vou ser bem sincero, há uma rixa, né? E isso tem que tomar muito cuidado, porque eles não concordam. Só que eles se complementam, são ferramentas fantásticas. Verdade. Mas eu quero agradecer a participação, agradecer pela oportunidade e, quiçá, numa próxima a gente volta a falar sobre uma temática. Estou à disposição. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todos que participaram conosco aqui. Com certeza, faremos próximas. Querido, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada de verdade, né? Não vou dizer, eu realmente te admiro, acho seu trabalho muito interessante. O pessoal que está aqui, que ainda não segue o Carlos Exal, mentor, tem o teu site é Carlos Exal Mentor, né? Desculpa, não entendi. A tua página, o teu site, Carlos Exal Mentor, não sim, é? Sim. Procurem isso, lá. Isso. carlosexalmentor.com. Vai achar lá todo o material, conteúdo. Inclusive tem cursos aí pipocando sobre liderança junto com o material do John Maxwell. Então, quem quiser participar, entra lá que vai ser muito legal. Quem ainda não segue o Carlos, passa a seguir. Já viram que vale muito a pena. Obrigada, pessoal, a todos vocês que participaram, que estiveram aqui conosco. Obrigado pela paciência inicial, enquanto a gente estava com problema técnico. Obrigado. Valeu demais. Desculpa. Imagina, não tenho que se desculpar. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco aqui
e principalmente a ti, Carlos, que se disponibilizou tirar um tempinho aí com a tua família para estar conosco. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Um abração.